A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho, e hoje nós estamos no nosso terceiro áudio, meus irmãos. Terceiro áudio, né, com o tema de 2 Coríntios, né? Já estamos andando pela Bíblia aí no Novo Testamento, né? Bom, meus irmãos, abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, no capítulo 2, aonde vamos ler. Amém? Olha só. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado. Verso 3. E escrevi-vos isto mesmo, para que por lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é de todos vós. Verso 4. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Paulo, quando ele está mandando essa carta, né, meus irmãos, e muitas das vezes a pessoa que estava recebendo essa carta, elas se entristeciam, sim. E o apóstolo Paulo agora começa a esclarecer para eles não se entristecerem, né, porque ele também se entristeceu. Mas muitas das vezes a caminhada cristã, ela é assim, né, nem tudo é mar de rosas. O próprio Senhor Jesus falou que no mundo tereis aflições, é que a gente não quer essa parte. A gente já pula pro eu venci, então eu também vou vencer. Mas a gente não quer no mundo tereis aflições. E a gente tem que aceitar a Bíblia por completo, né? Verso 6. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza, né? Isso aqui é uma correção. A pessoa ela tem que estar com mansidão no seu corpo, né, no seu coração, porque se uma pessoa vir repreender o pastor Alex, eu tenho que ter uma mansidão para, se eu realmente errei, aceitar aquela repreensão. Agora, muitas das vezes a pessoa fica triste e não quer nem falar com a outra, quer mudar de igreja, isso não pode, entendeu? Olha só. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo, viu? Então a gente só vai saber depois disso, quando você repreende um filho. Se ele levantar a mão para você, poxa, então você está com um grande problema. Tá entendendo? Você tem que saber lidar com essa situação. Verso 10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejais vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. É isso que ele está dizendo aqui, ele está explicando aqui, olha, quando uma pessoa ela é repreendida na igreja, né? Porque você só quer palavra de bênção, mas você não enxerga os erros. E quando alguém te chama a atenção num erro, ou o próprio Deus, você diz que aquilo não é de Deus, que aquela pessoa não é de Deus, sabe? E isso está errado. Verso 12. Ora, quando cheguei a Troas para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Verso 14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, né? Olha só. Ele está deixando claro que tem que se manifestar em todo lugar o cheiro do quê? Do conhecimento de Cristo. Mas o que será que a gente está fazendo se manifestar, meus irmãos? Às vezes não é o cheiro do conhecimento de Cristo, mas é o ardor, o fedor do conhecimento humano. Está entendendo? Vamos lá? Verso 15. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Nós que se salvam e nós que se perdem.
Para este certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aquele cheiro de vida, para a vida. E para estas coisas quem é idôneo? Porque, verso 17 e último do capítulo 2, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então, quando a pessoa está pregando ali, é como se Deus estivesse ali mesmo, assim, ó, sabe? E muita gente ignora isso, meus irmãos, né? E olha como que ele está dizendo aqui, ó. Porque não somos como muitos falsificadores, meus irmãos. Olha aí, ó, da palavra de Deus, né? Então, existia naquela época, como existe hoje, pessoas que falsificam a palavra de Deus, né? E elas acabam encontrando proveito nisso e sugando as ovelhinhas. É o que nós estamos aprendendo. O apóstolo Paulo, ele feria com a verdade. Tem muito pregador que não quer te falar a verdade. Eles passam a mão no seu ego, eles fazem com que você receba uma palavra de bênção, que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo. O que acontece? Você continua na caca, porque não sai daquele pecado, não sai daquele erro, não muda nada. Tomei uma goladinha de café aqui. Vamos lá para o capítulo 3. Vamos lá. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação para vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Viu? Agora ele está dizendo, nós somos carta, né? E está em nós, meus irmãos, o evangelho está em nós. Então, quando você abre a boca, é como se eles estivessem lendo uma carta de Cristo a eles, né? E isso é importante. Agora, tem gente, meus irmãos, que sai do patamar de carta e vira um bilhetinho. Não pode. Pregadores que estão me ouvindo, pregue a palavra. Não deixe nada ofuscar a glória de Deus. Não procure se corromper. Cuidado com todo tipo de coisas erradas. Isso podem fazer vocês perderem a presença do Senhor. Verso 3 do capítulo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Olha só. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Tá vendo? Quem vai fazer a obra? É Deus, meus irmãos. É Deus. Você só tem que deixar Deus agir. Você é uma carta. Quem vai ler essa carta? As pessoas. E elas têm que encontrar um conteúdo bom. Tá entendendo? Verso 6. E o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E o Espírito da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória. Olha, eu vou ler de novo, ó. E o Espírito vivifica, né? Verso 7. E se o ministério da morte, eu tinha lido errado. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, porque brilhava demais. Verso 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então ele está falando, olha, aqueles que seguiam a lei, os judeus que seguiam a lei foi escrita em pedras, né? Agora, eles têm os 10 mandamentos escritos em pedras, e você tem o mandamento de Cristo escrito no seu coração. Qual vale mais ali? As pedras ou o coração? É isso que o apóstolo Paulo estava falando. Está escrito no seu coração. E não foi com tinta, tá vendo? Verso 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Olha só, verso 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Olha só, eu paro por aqui. Que forte, né, meus irmãos? Olha só, essa carta é muito linda, né?
e a gente está aprendendo bastante coisa. Mas eu paro por aqui, deixo você com gostinho de quero mais, e amanhã tem mais, meus irmãos. Anota aí a lição de casa, olha só. Zacarias 12:10. Zacarias 12:10, né? Bom, aniversariantes de hoje, glórias a Deus por isso. Deixa eu ver aqui se eu tenho aniversariantes de hoje. Tenho sim, ó. O irmão Silvio Charles, ele é do Ministério Fonte da Vida lá em Pinhal, né? Ele pertence ao grupo Cafezinho com Jesus, a administradora Silvana, né? Feliz aniversário, varão. Deus abençoa grandemente a vossa vida, né? Glórias a Deus. Vamos lá. Hoje também é aniversário do Pietro, filho da irmã Analice, lá de Salvador, Bahia. Pietro, feliz aniversário. Irmã Analice, feliz aniversário. Um grande abraço a você, tá bom? O aniversário é do Pietro. Feliz aniversário, Pietro. Hoje também é aniversário da irmã Floralice. Meu Deus, estou errando aqui os nomes, ó. Hoje é aniversário da irmã Florace, lá de Formiga, Minas Gerais, né? Deus abençoa grandemente a vossa vida, varoa. Glórias a Deus. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais aniversariantes. Não, agora eu tenho que mandar abraço. Olha, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Paulo Marcelino, lá da cidade de Baiux, né? Fica ali próximo de João Pessoa, né? Um grande abraço a você, varão. Um abraço também para minha amiga e irmã Olga, lá de Santo Amaro da Purificação, Bahia. Um grande abraço para a senhora. Deus abençoa grandemente, viu? Deixa eu já passar aqui os avisos, meus irmãos. Ah, não, tem mais um aqui aniversariante. Eu já ia passar batido, meu Deus. Olha só, hoje é aniversário do Maicon, sobrinho, né? Feliz aniversário, Maicon. Ele pertence... Não, ele é amigo da irmã Valdinéia, daqui de São Paulo, né? Também hoje é aniversário da irmã Leide, irmã Cacá, né? Feliz aniversário, irmã Leide. Deus abençoa grandemente a vossa vida, varoa. Glórias a Deus. Bom... Aniversariantes, eu creio que acabou, agora eu só tenho que deixar aqui uns recadinhos, ó. Vamos lá? Aniversariantes. Para que eu mande um feliz aniversário para alguém, você tem que faz uma lista dos seus grupos, se você quiser, ou dos seus familiares, e manda para mim uma semana antes. Aí você só coloca isso, ó, nome, data e lugar. Não precisa colocar muita coisa não. Nome, data e lugar tá ótimo, tá bom? Eu também não cobro para pregar, né, para dar palestra. Querendo convidar o pastor Alex, meu número é 11 9 3018 0870. Amém? Se caso você que está me ouvindo agora, um dia perder o meu número, como você pode achar? Lá no Facebook, na minha página Cafezinho com Jesus, o sabor do saber. Olha que forte. Também peço a vocês que façam grupos, meus irmãos, para evangelizar, né, para abençoar as vidas e famílias. Amém? Bom, esses são os recadinhos de hoje e amanhã tem mais.